sequência do programa A Voz dos Vales traz informações agora sobre o episódio triste, trágico que aconteceu na noite de sexta-feira, lá na rua paralela ali ao cemitério municipal João Gabriel da Costa, onde, infelizmente, uma senhora, 30 anos de idade, mãe de 2 filhos, perdeu a vida enquanto dormia por conta do desmoronamento de uma barra enorme de concreto de uma passarela que cedeu lá naquela região. Infelizmente, a dona Márcia Rodrigues, de 30 anos, estava deitada quando aconteceu o desmoronamento e ela foi atingida por um bloco de concreto pesando toneladas e teve morte no local. Ontem à tarde, a Polícia Civil realizou diligências no local, acompanhada de peritos, inclusive peritos engenheiros, para uma análise. Qual que é o papel da Polícia Civil nessa história? A polícia investiga se houve crime. No caso da Polícia Civil, se houve crime relacionado à morte da senhora Márcia Rodrigues. E também teve a presença do representante do Ministério Público, promotor de justiça, Dr. Hélio Pedro Soares, para verificar se houve negligência, omissão por parte de algum órgão público, algo nesse sentido. Até porque as informações dos moradores lá do local é que a passarela já apresentava problemas há algum tempo. A Defesa Civil já tinha ido lá várias vezes, fotografado a região, nenhuma providência anterior foi tomada e a alegação da Defesa Civil é que quando eles estiveram lá não havia risco iminente de desmoronamento. Ocorre que houve também um vazamento de água e a Copasa, de acordo com os moradores, teria sido acionada várias vezes, não compareceu para consertar esse vazamento de água que pode ter contribuído para o desmoronamento da passarela. Tudo isso agora vai ser investigado pelas autoridades. Eu estive hoje na Delegacia de Polícia Civil com a delegada doutora Érica Ribeiro Sena, que responde pela Delegacia de Homicídios. Ela foi nos explicar qual que seria o papel da Polícia Civil, não com inquérito, mas com diligências para apurar o ocorrido. A Polícia Civil abriu diligência para juntar provas técnicas e apurar a tragédia que aconteceu na região do Alto Cemitério, onde, infelizmente, a Márcia Rodrigues, de 30 anos, morreu após ser atingida por um bloco de concreto que desprendeu de uma passarela existente no local. A apuração está a cargo da doutora Érica Ribeiro Sena. Doutora, qual que é o papel da Polícia Civil nesse caso? Bom, nesse caso o que a gente precisa, nesse momento, é produzir material técnico, ou seja, laudos técnicos para averiguar o que de fato aconteceu. O que cabe à Polícia Civil, considerando que teve uma morte, é verificar se existe nexo de causalidade com a situação, do fato em si, com a morte dessa senhora. Ou seja um homicídio culposo ou um homicídio doloso. Porém, isso aí nós só vamos conseguir determinar a partir do resultado dos laudos. Então, o que cabe à Polícia Civil, somente em relação a essa morte, após o resultado dos laudos técnicos periciais. Por isso que estivemos no local ontem, com um perito que é engenheiro. Todo o corpo de perícia da Polícia Civil se fez presente no local. E no dia do fato, no dia da tragédia, nossa perita também esteve no local e presenciou tudo e constou, nas suas anotações para posterior laudo pericial, o que de fato ali aconteceu, inclusive com a retirada do corpo e possivelmente agora a necrópsia da vítima. Doutora, o local é uma área de risco. A Defesa Civil esteve lá algumas vezes e os moradores reclamam também que havia um vazamento de água da Copasa. A senhora acredita que através dessas diligências é possível identificar alguém que tenha sido de alguma forma responsável por negligência em relação ao que aconteceu? Olha, como eu disse, não cabe à Polícia Civil essa informação. A partir do momento que eu tiver todos os laudos em mãos, eu vou analisar para a investigação da morte. A questão administrativa, a questão civil, a questão de responsabilidade ou responsabilização, seja de quem for, isso vai ficar a cargo da Justiça.
a partir do Ministério Público. Então, todas essas diligências, quando concluídas, elas são encaminhadas ao Ministério Público, serão encaminhadas ao Ministério Público. E se, porventura, dentro da nossa análise, isso direcionar para um crime em relação a essa morte, aí sim nós instauraremos o inquérito policial. O local continua crítico. Tem algumas fitas zebradas, como nós constatamos lá, mas ainda tem muita gente passando em cima daquela passarela. E uma casa que também pode ser atingida caso haja um novo deslizamento, um novo deslocamento de massa. Alguma recomendação nesse sentido? Porque as autoridades estão sabendo do risco que está lá. Na verdade, ontem a Polícia Civil, nós estivemos presentes com a perícia e o Ministério Público também, né, compareceu através do doutor Hélio Pedro. A gente verificou o local, realmente é um local que está bastante perigoso, mas eu acredito que a Defesa Civil e a própria Copasa já estão, né, realizando aí as diligências necessárias, acredito. E a gente recomenda à população que tenha cuidado, né, porque depois que acontece e aí o mal já aconteceu e não tem mais como remediar. A gente pede cautela, né, no local, a gente pede que os populares, as pessoas que ali moram, tenham cuidado, porque realmente está um local de difícil e perigoso acesso, e acredito que a Defesa Civil e a Copasa atuarão com urgência para poder trazer tranquilidade ali para aquela comunidade. Em síntese, então, o papel da Polícia Civil é tentar identificar se houve algum tipo de crime, seja ele doloso ou culposo, e se não houve, nada impede que a família também possa acionar os órgãos competentes para saber se houve responsabilidade de alguém, quer seja por negligência, por omissão, algo nesse sentido. Principalmente no que se refere à questão do local já está apresentando problemas há algum tempo, como a própria Defesa Civil esteve lá, e também pelo vazamento de água da Copasa. Ou seja, o poder público, através da gestão municipal e a Copasa, podem ser acionados na vara civil pela família, caso não se chegue à conclusão de um crime especificamente. Isso, por isso que a gente tem que separar, né, as coisas. A Polícia Civil, ela atua com crime, então nós estamos preocupados em analisar se houve alguma relação do fato com a morte da Márcia. Agora, a questão civil, a questão administrativa, ela realmente fica a cargo dos órgãos públicos, do Ministério Público, da Prefeitura, Copasa, e a família na seara civil, né, que é para questão de responsabilização, indenização, mas aí também a Polícia Civil não entra nesse mérito. A gente espera que isso seja esclarecido, que isso seja apurado, se houve negligência de alguém, se houve omissão de algum órgão, isso tem que ser apontado e tem que ser punido, porque esse tipo de situação não pode continuar acontecendo aqui em Teófilo Otoni, gente. A Defesa Civil, os moradores, todos que eu ouvi lá, a Defesa Civil esteve lá no mínimo 3, 4 vezes ao longo desses meses, fotografando, vendo que existia problema, e se foi chamado é porque já tinha a suspeita de que tinha o problema, né? Mas aí o que foi feito para resolver? Nada. Pelo menos que se tenha conhecimento, de acordo com os moradores, nada foi feito. É papel da Defesa Civil realizar isso? Não, o papel da Defesa Civil é ir lá, vistoriar, né, se for o caso, interditar a área, solicitar que as famílias saiam do local de risco. A Defesa Civil também não pode obrigar família a sair de local de risco, né? Ela pode solicitar que saia e cabe à família sair ou não. Eu não sei se isso foi feito na época, pelo menos pelo que conste não, até porque o engenheiro que eu ouvi da Defesa Civil ontem disse que quando eles estiveram lá, não havia, segundo ele, um risco iminente de desabamento. Aí vem a questão da Copasa, né? O vazamento de água, 3, 4 dias, de acordo com moradores, vazando muita água lá no local, infiltração, até que aconteceu o desmoronamento. Foi essa água que terminou de prejudicar tudo que lá já tinha de problema e provocou o desmoronamento? Isso tudo tem que ser apurado, né? É por isso que o trabalho está sendo feito, as diligências estão sendo realizadas. Agora, eu até hoje não vi, rara vez que se vê algo nesse sentido, em que algum órgão ou alguém seja responsabilizado pela situação que acontece e que muitas vezes acaba vitimando alguém. Então eu espero que
ainda como forma de prevenção, porque a vida da Márcia Rodrigues não volta mais, né? As crianças estão órfãs, os filhos estão órfãos, de uma coisa que talvez poderia ter sido evitado. Ah, tá lá, tem risco de desabamento? Interdita, né? Ah, tá vazando água? Vai lá e resolve o problema antes que aconteça uma situação mais grave. Ah, mas não quis sair da casa? Tira, dá-se um jeito. Ah, mas a pessoa vai para onde? Ninguém vai abandonar a casa, a única casa que tem, se não tiver o apoio de alguém. E é isso que me causa revolta, indignação. Porque, por exemplo, a gente vai aqui pro bairro São Benedito e vê lá os milhões de reais que foram gastos de dinheiro público do governo federal, de casas que começaram a ser construídas, que poderiam estar sendo utilizadas hoje, inclusive, para retirar parte dessas pessoas que moram em áreas de risco aqui em Teófilo Otoni, para ser levadas para lá. Mas cadê? Parou no meio do caminho, rasgaram o dinheiro público, ninguém é punido por isso, ninguém é punido, nem quem começou a obra, nem quem parou a obra, nem quem não deu continuidade à obra, ninguém é punido. Punido é o povo, que fica vendo o seu dinheiro sendo rasgado aí pelos governantes numa situação como essa, e sofrendo, morando numa região onde tem um risco iminente de desabamento, por não ter muitas vezes outro lugar para ir. O promotor de justiça, doutor Hélio Pedro Soares, representando o Ministério Público, esteve lá ontem, acompanhando a perícia da Polícia Civil, e a delegada doutora Érica Ribeiro Sena. A nossa colega Cristina Moutinho, do jornal Diário Tribuna, conversou com o doutor Hélio Pedro, que falou, né, do papel do Ministério Público na vistoria, nessa diligência realizada ontem, lá na região do Alto Cemitério, onde aconteceu o desmoronamento na noite da última sexta-feira. A nossa presença aqui é até a convite da Polícia Civil para garantir maior transparência a essa inspeção visual inicial. Ainda não há nenhum juízo de valor sobre as causas desse trágico acidente. Então, não é possível avaliar qual seria a participação do MP em todo esse episódio. Traz um apoio à autoridade policial encarregada da investigação. Houve aí uma morte não natural e isso implica na participação em primeiro plano da Polícia Civil, tentando apurar se há algo de interesse criminal. E o material que será coletado a título de prova vai ser enviado oportunamente ao Ministério Público, que vai avaliar se há realmente interesse em prosseguir com investigações à busca de algum responsável. Doutor, o senhor está acompanhando desde o início o fato aqui, o trágico fato. As investigações são conjuntas, Polícia Civil e Ministério Público? A investigação ainda está num campo informal, apenas visual, inspeção em loco, e depois será transformado isso num relatório, transformando aí as nossas impressões, para que possa embasar alguma investigação eventualmente que irá surgir. Tem que se valer de todos os nossos instrumentos legais, periciais, técnicos. É para isso que o Estado é aparelhado, né? E aqui vem as autoridades acompanhando esse trabalho para ter depois uma dimensão melhor ao fazer uma avaliação do resultado dessas perícias. Até porque não temos ainda indícios de crime que leve à instauração de um inquérito, né? Teríamos que ter esse indício mais forte um pouco. Em princípio, temos uma causa natural e por isso que não podemos ainda avaliar se vai haver um inquérito ou não. Mas, certamente, do ponto de vista administrativo, social, tem as consequências. A gente espera que isso seja devidamente esclarecido, apurado, se houve omissão, se houve negligência por parte de quem quer que seja, e que as providências sejam tomadas para que não aconteça mais esse tipo de tragédia aqui na nossa região. Ah, Vanilson, mas os caras constroem em área de risco. Eu disse e reafirmo, se constrói em área de risco é porque alguém permite, é porque não há a fiscalização devida. Se lá no começo, quando o cara começou a construir, a fiscalização aparecesse e falar, opa, aqui não, isso aqui é área de risco, para sua própria segurança, nós vamos embargar aqui, né? Muita coisa poderia ser evitada. Então, de qualquer forma, ou agora ou no passado,
alguém esteve omisso, alguém esteve negligente para chegar numa situação futura e acontecer uma morte trágica como essa aí, dessa senhora que lamentavelmente faleceu por conta, né, do desmoronamento dessa passarela lá na região do Alto Cemitério.